Olá pessoal, tô de volta, mais um vídeo aqui. Bom gente, hoje esse vai ser o último vídeo de hoje. Vocês estão reparando aí que eu não estou no meu no lugar que eu costumo fazer os meus vídeos, né? Eu fui expulso de lá, né? Minha sobrinha tomou de conta da televisão e aí sabe como é que é. Agora há pouco eu fiz o vídeo, né? Vocês viram que ela tava ali, né? Me agoniando, né? Ela é um amor. Volta e meia ela tá aqui em casa, né? Eu moro aqui sozinho e quando é final de semana, assim, final de semana, feriadão, ela gosta de vir pra cá, gosta de ficar aqui, né? Eu não sei se ela gosta de mim ou se ela gosta da Netflix, eu não sei. Eu não sei. Também não vou perguntar. Gente, deixa o comentário de vocês, deixa o joinha de vocês aí, tá? Qualquer dia desse eu apresento ela pra vocês. Comentem aí os vídeos, comenta o vídeo, deixa o seu like, né? Já falei isso. E também se inscreve e também aperta o sininho das notificações. Bom pessoal, é o seguinte, eu tô fazendo esse último vídeo hoje pelo seguinte, eu acabei de fazer agora há pouco um vídeo falando sobre os cubanos, né? Sobre o final do programa aí dos mais médicos de Cuba. Pessoal, eu tava revendo o vídeo e eu vim aqui resolvi esclarecer alguns pontos, porque assim, alguém pode assistir aquele vídeo e dizer assim, ele é preconceituoso, ele foi muito duro, não sei o que, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Pessoal, na verdade não é isso, tá? Os cubanos são pessoas como a gente. Tem um cachorro ali, eu vou jogar uma pedra nesse miserável. Olha só. Bom, eles são pessoas como nós. Infelizmente, eles vivem em uma ditadura, né? Um governo que, infelizmente, eles não têm liberdade alguma. O pessoal do PT, esquerda e outros aí, PSOL... PSC costumam de PSC não, é o PSC, meu Deus, não, PSC, não tô lembrado agora, não sei se é PCB, PCdoB, uma coisa assim. Eles enaltecem muito a cultura de Cuba, o governo de Cuba, né? Mas pessoal, para quem não sabe, Cuba é um país muito fechado. A internet é regulamentada, a internet vamos dizer assim, tudo que você faz lá, o governo sabe. Tudo que você acessa, conversa, o governo tem um controle, né? A internet é controlada, tudo é controlado. Por exemplo, lá as pessoas não podem, assim como a gente, vir aqui postar um vídeo, falar do governo, bem ou mal, criticar, enfim. Lá eles não podem, né? É muito restrito mesmo. Eles lá, por exemplo, em matéria de tecnologia, é um país totalmente atrasado. Lá você não tem. Vocês pensam que lá tem Hilux? Vocês pensam que lá tem aquele Jeep Renegade? Né? Não tem, gente. Lá os carros que existem lá são dos anos 70. É tanto que por causa do problema que eles têm lá com os Estados Unidos e os outros países, né? As sanções, eles não conseguem exportar nem peças para arrumar os carros que eles têm lá. Até os aviões deles são antigos e eles vão se virando lá do jeito que dá, né? Por exemplo, carros lá, os caras adaptam as peças quando as peças vão ficando velhas, criam lá. Enfim, os carros lá são antigos, as motos são antigas, né? Você pega as construções, elas são antigas. O povo, né? Vive aquele sistema de caderneta, né? Eles trabalham para o governo é quem dá o sustento deles. Você não tem por exemplo, você não tem o seu salário, tá? O governo te dá uma miséria para você trabalhar para ele. Aí você tem uma caderneta que diz, todo mês, toda semana você pode ir lá comprar 1 quilo, você pode pegar 1 quilo de carne, 6 ovos, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Toda semana você só pode pegar isso no mercado. Você vai lá e pega, ganha um troco, né? Lá eles dão lá um dinheiro lá como se fosse um benefício, uma assistência, mas que na verdade tudo é caro no país. Então os cubanos, quando eles vêm aqui, eles se sujeitam, na verdade eles são vítimas, né? Quando do mais médico, eles são vítimas. Quando os caras se sujeitam a vir para o Brasil ganhar 3 mil reais, 2 mil reais, quando um médico aqui no Brasil ganha mais de 10, 15 mil reais, né? É porque os caras realmente eles vivem uma vida sofrida. Então, deixar bem claro aqui, pessoal, que a nossa bronca não são com os cubanos, com os médicos cubanos, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho um problema na visão, né?
é uma doença um pouco complicada. E até 2005, Cuba era o único país com uma pesquisa avançada relacionada a esse meu problema. Hoje, a Cuba, eu não sei como é que tá, parece que Cuba parou nesse ponto aí, né? Não evoluiu, acho porque não teve mais condições, um país fechado, não recebe tecnologia, não se envolve, né? Preso, é um regime fechado, então bem limitado. Hoje outros países estão desenvolvendo aí pesquisas que estão, né, bem próximas de uma cura ou de um tratamento. No momento não existe, mas enfim, o que eu quero dizer é que Cuba, eles têm profissionais ótimos, né? Tanto é o exemplo aí da questão que eu acabei de falar agora, do meu problema, que eles tinham lá, eram os melhores nesse assunto. Mas infelizmente o país não permite que eles cresçam, que eles evoluam. O regime não deixa que eles se tornem uma potência. Então, na verdade, quando eu vim aqui falar do Mais Médicos, aqui critiquei lá, eu não estava criticando os cubanos, certo? Porque eles são ótimos profissionais. Seria bom que eles passassem pelo Revalida, né? Para que eles pudessem realmente, né, eles terem seu diploma legalizado dentro do país, você saber que está nas mãos de um bom médico, porque existem ótimos médicos lá. E nós estávamos criticando também a forma que Cuba trata eles, né? Que é, como a gente já falou, já repetiu milhares de vezes aqui, a questão da família. Eles não podem trazer família, eles não podem... O salário é 11 mil e pouco, né? Eu falei em 10, mas eu estava olhando agora, é 11 mil e pouco, eles ficam só com 3 mil reais nas mãos, todo o resto vai para o governo de Cuba. E eu acho que é uma tal de APA, sei lá o nome de uma associação aí deles lá, que fica com uma outra parte. Então... os cubanos não ficam com nada, certo? Eles ficam, né, limitados ali, presos. E vocês veem, eles vão embora agora. Eles não podem ficar no Brasil, eles não podem, né, mesmo que eles dissessem, não, a gente quer ficar no Brasil, né, a gente não quer ir embora, a gente quer continuar aqui. O país não permite que eles fiquem no Brasil. Vocês lembram nas Olimpíadas que a gente teve aqui no Brasil, antes da vergonhosa Copa? Então, pessoal, teve os boxeadores de Cuba, eles pediram asilo aqui no Brasil. Você imagina o que é isso? Os caras vêm praticar um esporte, uma Olimpíada, e chega aqui, eles pedem asilo porque não querem voltar para o país deles. Quer dizer, você imagina, os caras representam o país, mas não querem voltar, né? E eles declararam, lá falaram a questão da vida como é difícil lá, como os cubanos sofrem, como eles são perseguidos, né? Não tem direito, não tem liberdade de expressão. Você não pode ser dono do seu próprio empreendimento. Tudo tem que ser do governo, tudo tem que ser voltado para o governo, né? Eu andei vendo aí umas matérias há poucos dias atrás, em que parece que o atual substituto lá, o irmão do Fidel Castro, né? Eu não lembro agora o nome dele, Raul Castro, eu acho que é isso. Parece que ele começou a abrir mão dessa questão do empreendimento. Parece que algumas pessoas com algum tipo de licença lá, né? Pode ter alguma coisa, tipo um restaurante, um hotelzinho, o cara parece que pode até ser dono, né? Sem empreender nessa área aí. Mas o país continua fechado, gente. Então, só queria trazer para vocês, explicar para vocês isso. Não somos contra os cubanos, nós somos contra a forma que eles são tratados pelo governo deles. E como eles foram explorados pelo governo do PT. Porque é injusto, cara. Para pensar, né? Aí você tem a questão também aí a gente tem pessoas desempregadas no país, né? Quantos médicos aí, ó, são 7 bilhões de reais, né? Fazendo um cálculo aí, você poderia contratar o dobro de médicos, 3 vezes, né, a quantidade de médicos que Cuba mandou para cá. Se fosse mais médicos mesmo, Cuba podia ter mandado 3 tantos de médico para o Brasil, que esse valor que os cubanos recebiam e o restante que Cuba embolsava, dava para pagar 8 são 16, com mais 8, 24. Dava para pagar 24 mil médicos. Era mais do que suficiente para o programa de 18 mil médicos. Você vê? Eles gastaram 7 bilhões, em torno de 7 bilhões, né? 1,5 bilhão ficou na mão dos médicos e 5 bilhões e 600
ficou na mão de Cuba. Esses 5 bilhões e 600 dava para pagar mais 2 vezes 8 mil médicos. Dava para pagar 16 mil médicos para o Brasil. Então, quando fala esse negócio de mais médicos aí, na verdade, é mais dinheiro e menos médicos. Então, nós não estamos aqui discriminando os cubanos. Pelo contrário, eu, sinceramente, eu sinto uma certa... não é pena, gente, né? Mas uma solidariedade a eles. Porque, ó, eu posso vir aqui postar o meu vídeo, falar com vocês. Tem gente aí que às vezes coloca coisas que não são da mesma opinião que eu, criticam, falam alguma coisa, mas você tem essa liberdade de fazer isso. E eu apoio que você faça isso, né? Com respeito, claro, tudo, mas você pode divergir das minhas ideias. Mas em Cuba você não pode fazer isso. Tem até um médico aí lá um médico cubano, tem uma matéria rodando aí dele, lá do Maranhão, que ele veio para o Brasil. Quando ele chegou no aeroporto de Recife, acho que foi em Recife, que ele desceu, muitos médicos brasileiros foram lá e começaram, né, zoar ele, chamar de médico escravo, né, alguma coisa nesse sentido. O cara veio pra cá, aí conheceu uma enfermeira, casou com a enfermeira. E aí é o seguinte, ele queria poder ficar aí no Brasil, né, porque ele constituiu uma família. Mas o que é que vai acontecer? Cuba ele diz assim que ele está aguardando o comunicado de Havana, as ordens de Havana, para ele saber o que ele vai fazer. E aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar a mulher dele e ir embora, cara, porque ele não vai poder ficar aqui. Você entendeu? Então, você vê como é que é. Cuba, cara, eles dominam a vida das pessoas. Eles mandam, as pessoas não mandam nas suas próprias vidas. Você pode sair do Brasil a hora que você quiser e voltar a hora que você quiser. Você entendeu? Cuba não. Cuba ninguém sai sem a ordem do governo. E assim mesmo, o governo é em cima. Ó, os caras estão aqui no Brasil, mas o governo lá está controlando eles aqui. Vocês acham justo essa política do PT, esses mais médicos que o PT criou? Tá certo, gente, vai criar uma defasagem, agora vai. Mas nós temos muitos médicos desempregados que precisam de emprego, que vão substituir esses aí. Tá certo? Era bacana que Cuba tivesse aceitado aí a proposta do Bolsonaro de manter os médicos aqui, de pagar o salário integral para os caras e permitir que os caras trouxessem a família deles para cá, para o Brasil. Você entendeu? Mas Cuba não quer. Cuba não quer que isso aconteça, porque aí eles perdem o controle totalitário sobre os seus cidadãos, né? Então vamos dar graças a Deus que o nosso país é um país livre, que o nosso país agora se desencadeou, se libertou da esquerda, porque nós estávamos caminhando para isso, gente, para virar uma Cuba. Olha, o vídeo ficou muito longo, né? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal. Desde já lembrando, não somos contra os cubanos. Nós somos contra a forma que o regime de Cuba trata eles aqui no Brasil e como a esquerda petista usou eles. É isso que nós somos contra. Nós queríamos muito, e eu apoio aí o Bolsonaro nesse ponto. É uma pena que Cuba não aceitou as propostas de Bolsonaro, porque se tivesse aceitado, os médicos cubanos teriam uma vida mais digna e teriam uma vida melhor, né? Até porque estariam com os seus familiares. Gente, tem coisa melhor do que a gente estar com o familiar da gente. O cara que é casado, ter sua esposa, ter seus filhos por perto, você chegar em casa do trabalho. Os médicos cubanos aqui no Brasil não tem isso. Não tem isso. Eles sabe? Eles não têm para quem voltar. Todos os dias é a mesma coisa, sabe? Então é complicado, né? Então, repito, não somos contra os cubanos. Nós somos contra o regime cubano e contra a forma que o PT estava tratando eles. Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado aí pelo carinho, pela gentileza de vocês, tá certo? Sou o Rigoli Fagundes, amanhã a gente volta com mais matérias, mais notícias, vamos esperar o que acontece aí. Um abraço para todos e obrigado.